É com muito prazer que eu trago para você nesta oportunidade uma palavra preciosa da parte de Jesus. Em Mateus, no capítulo 7, o versículo de número 24. A casa na rocha e a casa na areia. Jesus ele faz aqui duas comparações sobre o homem prudente e sobre o homem sensato. E eu vou ler para você e vou te explicar um pouquinho com relação a estes versículos nas próprias palavras de Jesus. Jesus fala: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa, ela tem que estar edificada sobre a rocha. O nosso fazer, o nosso pensamento, a nossa vida, toda a nossa estrutura, ela só é bem segura e equilibrada quando a nossa vida ela está pautada, fundamentada, edificada sobre a rocha, que é Jesus. Porque logo vai descer a chuva, a dificuldade, vão correr sobre a sua vida e vão os ventos soprar também. Isto aí são as dificuldades, são os momentos difíceis na vida. Só que quando vier tudo isto, a Bíblia diz que esta casa, estando edificada sobre Jesus, ela não vai cair, porque nós procuramos edificar a nossa vida, a nossa casa, que é templo e morada do Espírito Santo, sobre Jesus. Versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. A diferença do homem prudente e do homem insensato. A Bíblia diz no versículo 27, a chuva vai descer, vai correr os rios, os ventos vão assoprar, combateram aquela casa e ela caiu. E a Bíblia diz que grande foi a sua queda. Por quê? Porque a nossa vida, quando ela não é pautada em Deus e não é edificada sobre a palavra de Deus, logo as situações da vida, os momentos do dia a dia, as preocupações, elas vão desequilibrar a nossa vida. E é necessário que nós venhamos a entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, para que todos os dias possamos ser abençoados, estar sendo abençoado por Ele. E o versículo 28 diz que quando a multidão, elas ouvem Jesus pregar, falar, concluir seu discurso, a multidão se admirou pela sã doutrina de Jesus, a forma que Jesus ensinava. Por isso é que ele fala: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A Bíblia diz no versículo 29, porque Jesus ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Há diferença. Só que o momento aqui que nós vamos ter que prestar muita atenção é sobre o homem prudente e sobre o homem insensato. Aonde você está edificando a sua vida, a sua casa, o seu pensamento, as suas atitudes? Pedimos a cada dia que Deus esteja nos abençoando. Fique você com esta mensagem, compartilhe esse vídeo, porque eu acredito que através desta palavra, Jesus, como a rocha eterna, como o pão vivo que desceu do céu, Ele há de te sustentar, mas esteja firme nesta rocha que é Jesus, porque mesmo que o vento venha, a tua casa vai continuar firme em Jesus. Deus te abençoe sempre e até o próximo vídeo. Vamos curtir e compartilhar em nome de Jesus.